Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui começando mais uma live. Toda segunda-feira a gente faz uma live, né? Normalmente é o Thiago Cruz quem faz essa live. Mas hoje eu sou o Luciano que estou fazendo aqui a live. Luciano Brunetti, para quem não me conhece, sou agente CBF. E vim aqui para bater um papo com vocês, né? Então, lembrando que a gente tem live toda segunda e tem live toda quinta-feira também. Então, um abraço pro pessoal aí que está entrando. Podem convidar um amigo de vocês. A gente vai batendo um papo aí. Thiago Speranzini, Luizinho, todo mundo que está entrando. Bom, não tem como a gente não falar, né, sobre o assunto do momento, que é o coronavírus. Isso traz à tona questões especiais, né? Gerou muita discussão e foi algo bem legal que mostrou como os jogadores podem se unir, né, em momentos assim de adversidades e como é importante eles estarem juntos, né? Porque fala-se muito que o futebol é um meio desunido, né? Que eles concorrem entre eles. E realmente, às vezes, acho que falta um pouco dessa união para eles conseguirem essas grandes coisas, entendeu? Então, a gente hoje recebeu a notícia do Jorge Jesus, acho que tá com coronavírus, né? Tem boatos dos jogadores do Corinthians também. E aí, numa entrevista, né, os jogadores, quando começaram a protestar, né, o Grêmio entrou fazendo um protesto bem bacana, né? Falaram que eles não são super-heróis. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre esse mito, né, essa mítica que o pessoal tem sobre os jogadores, de acharem que eles são especiais, de acharem que os jogadores são, assim, muito acima de uma pessoa normal. Então, os jogadores nada mais são que pessoas normais, né, com uma vida normal, com sentimentos normais, igual todos vocês aí devem ter também. E eles sofrem também, eles sofrem com crise, eles têm família, eles têm problemas familiares também. E isso ainda mais agregado ao futebol, né? Então é muito fácil para as pessoas que não são do meio do futebol, ou que não tem um parente que jogue, ou que não tem um amigo que jogue, que não esteja realmente envolvido, a falar: ah, mas esse aí ganha milhões, né? Esse aí ganha milhões, azar dele, poxa, estão com medo de uma gripinha, não sei o que lá, vão para campo. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. A grande maioria não ganha milhões, né? São pouquíssimos que ganham, a gente sabe, essa fatia. Enquanto muitos batalham, lutam a carreira inteira por uma oportunidade de talvez nem ganhar milhões, mas ganhar milhares que podem ajudar, né? Então, um pouquinho a mais que ajuda aqui e ali, e muitos querem apenas viver disso, né? Não precisam de muito, apenas viver. E isso coloca em pauta como é difícil, né? Chegar, né, lá no jogador, como é difícil ser jogador, né? Porque além de tudo que eles passam na infância, né? De abrir mão, de muita coisa, enquanto quase todos os amigos estão lá treinando, né? Na verdade, os amigos estão indo para festas de amiguinho, de colega, brincando. O menino já desde cedo tem aquela responsabilidade de treinar. Então, quem está acompanhando aqui a live que por algum dia já teve que deixar de fazer algo que queria porque tinha treino no outro dia, porque tinha jogo, quem tiver, comenta aí, pode até falar da história. Porque a gente sabe, né, que é sofrido, né, não é fácil. E são pessoas normais, né? São pessoas que têm família, são pessoas que ficam longe de casa, às vezes perdem aniversário, né? Perdem aniversários importantes, que eu digo, de pessoas próximas, como pai, mãe, irmão, né? Tio, tia, por conta de jogos, né? Por conta de jogos. E a gente sabe que tudo por um objetivo, né? Que muitas às vezes nem vão conseguir chegar. Muitas vezes nem vão conseguir chegar e outros sim. Então, às vezes fica esse negócio na mídia de que, pô, jogador foi igual falaram, nós não somos super-heróis. Não é, né? Nada mais é que uma pessoa comum, que, claro, tem uma profissão que é muito difícil de se chegar lá, uma profissão que todo mundo sonha em ter, né? Acredito que quase todo mundo, quando nasce, fala: o que você quer ser? Quero ser jogador de futebol. É uma profissão que todo mundo admira, né? Todo mundo admira, todo mundo quer chegar lá e não é fácil, né? Não é nada fácil. Mas são pessoas normais, tem que ser respeitadas, estão cumprindo o trabalho deles, né? Então, pro torcedor, que a gente sabe que é mais inflamado, fala com tranquilidade: poxa, ganha tanto, pô, não pode perder gol. São pessoas normais e todas as pessoas estão propensas a cometer erros, né? Então isso que é importante que todos saibam. Quem tiver pergunta, né, aqui embaixo, podem olhar, ó, tem uma caixinha com interrogação, pode colocando as perguntas de vocês que aos poucos eu vou começar a responder, tá? Eu abro para perguntas também. Que sejam perguntas interessantes para a gente poder ter um debate legal e falar, de preferência, sobre o assunto do momento, né, que a gente vem falando sobre jogador. Então, apenas reforçando, né, o jogador ele sofre, né, ele sofre com essas coisas. Às vezes a família sofre bastante junto, né, a família sofre junto com o atleta. Então, assim, como você pode ser um dia criticado no seu trabalho, né, os pais de vocês, no caso,
poxa, hoje meu chefe pegou no meu pé e tudo mais, o jogador também sofre com isso, né? Às vezes ele não teve um dia bom de treino, às vezes ninguém consegue ser 100%, né? Porque são seres humanos, né? Então, não tem nada de diferente de um jogador para uma pessoa normal. A única coisa diferente é que é uma profissão admirada, né? Assim como muitas outras. Então, tem que parar um pouco com isso de, jogador tem que aguentar isso, tem que aguentar aquilo. Não é. Inclusive, muitos jogadores ganham muito menos que outras pessoas normais, né? E isso aí não ajuda eles. Bom, o Douglas pediu uma dica de chuteira para zagueiro. Bom, Douglas, você não tem que, na verdade, assim, você tem que escolher uma que você goste, né? Que você se sinta bem, se sinta confortável, uma que não te atrapalhe para jogar, né? Então, não tem uma esteira específica para cada um. Você que tem que saber o que se adapta melhor ao seu pé e o que você gosta, né? E isso falando um pouco, fazendo essa relação com a chuteira, isso é muito importante para o jogador, né? Ele tem que saber as coisas que fazem bem para ele, né? Então, tem que saber se aquele clube faz bem, né? Se aqueles companheiros de equipe ajudam, se ele está contente com aquilo ali, porque um jogador quando está infeliz, quando não está contente com algo, o rendimento dele cai, né? E um jogador com rendimento baixo, as coisas não rendem, né? Para quem não acompanha a nossa página, para quem é novo, esse Instagram aqui é do Milton Cruz, né? A nossa página Segredos dos Jogadores, e eu acabo fazendo as lives junto com o Thiago Cruz, que é filho dele, tá? Respondendo aí o Peruso que perguntou. Então, pessoal, quem for tendo dúvida pode ir mandando aqui pra gente as perguntas. Eu vou ler as perguntas e vou respondendo, né? Vamos ver aqui o que tem de pergunta a mais. O Douglas falou: um atleta pode estar em alto nível, né, e outro jogo está ruim. É exatamente isso, né, Douglas? Porque, assim, são jogos e jogos, né? Vamos dizer que às vezes ele dormiu mal na noite anterior, às vezes ele está sendo o melhor da equipe, dormiu mal, ou às vezes ele está sendo o melhor da equipe e começou uma pressão sobre ele, uma cobrança excessiva, e ele já entra em campo pressionado, né? Ele entra em campo pressionado, fala, preciso jogar bem, e acaba que não tem um dia bom, e é normal, né? Ninguém consegue jogar bem todo o tempo, né? É natural que um atleta em algum momento vai fazer uma partida ruim, uma partida difícil, e é por isso que são 11 contra 11, né? Porque o resto da equipe tem que ajudar ele, tem substituição, mas o atleta tem que sempre trabalhar para amenizar isso, tá? Para amenizar essas questões. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. Existe uma idade para a transição de futsal para o campo? Fábio, é o que a gente fala, né? Toda live eu acho que vem essa pergunta, é muito interessante a gente falar. Não é que existe uma idade, né? Mas tem um momento certo, tem que saber qual que é o momento, onde você está, se você já está no campo. A gente fala que essa transição final costuma ser ali com os 13, 14 anos, né? Depende de jogador para jogador, né? Então, costuma ser essa transição onde os treinamentos do campo começam a ser quase que diários, e aí não tem como conciliar os dois, né? E aí o pessoal acaba optando mais pelo campo ou optando pelo futsal. Tudo vai depender do que você quer, tá? Tem um pessoal perguntando aqui na conversa normal, eu não consigo ler. Então manda a pergunta aqui embaixo, na interrogação, que aí eu consigo ler todas, tá? Vamos ver mais alguma pergunta aqui. O Thalisson mandou pra gente, que é um atacante 05, né, de ponta e também de centroavante. Ele não sabe em qual posição ele fica, sabe jogar nas duas. Você tem que, na verdade, identificar qual que você gosta mais, qual que você acha que você rende mais, né? Porque mais do que gostar vem seu rendimento, né? Por exemplo, se você perguntar pra qualquer pessoa, falar o que você gosta de jogar, gosto de ser centroavante, gosto de fazer gol, todo mundo gosta de fazer gol, né? Mas nem sempre você é melhor naquilo. Então você tem que jogar no que você é melhor. Então você tem que ver se você é melhor na ponta ou se você é melhor de centroavante, né? E aí, se você não consegue definir isso, pergunta pros seus companheiros de equipe, pergunta pros seus treinadores. Com certeza as pessoas que convivem com você no futebol vão conseguir te ajudar nessa questão, tá bom? Como trabalhar com a criança a questão da baixa estatura, né? A gente fala bastante sobre esse assunto também. Às vezes seu filho pode não ser maturado, né? Ou às vezes ele pode ser realmente baixo. E diversos jogadores com uma baixa estatura conseguem chegar ao profissional, mas eles costumam ter mais dificuldades, principalmente na questão das categorias de base, né? Quando eles são mais novos, que eles vão enfrentar jogadores mais fortes, mais maturados, e aí eles vão ter que achar ferramentas, encontrar caminhos que essa baixa estatura fortaleçam eles. Então, normalmente os mais baixos acabam sendo meio de campo, laterais, atacantes, né? Então eles têm que se sobressair por alguma coisa. Então, talvez a velocidade, por serem menores, mais ágeis, agilidade, alguma coisa seu filho tem que começar a se destacar para poder suprir essa falta de altura, né, que muitos clubes pedem e necessitam. Vai depender muito da posição dele também, né?
como trabalhar com a criança, a questão da baixa estatura eu respondi agora. O André tá perguntando a questão do teste da pisada para verificar o estilo da chuteira. É interessante, né, fazer o teste da pisada, mas todas essas coisas tem que sempre procurar um profissional, né? Então tudo que for envolver a saúde do atleta, procurem sempre profissional. Se for questão de alimentícia, uma nutricionista, se for questão de lesões médicos, sempre tem um profissional recomendado para cada quesito, para cada coisa, e eles com certeza vão poder indicar melhor para você não cometer erros e equívocos, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, não esqueçam as perguntas na caixinha de interrogação, por favor, pra gente poder ir ajudando. O que eu queria falar pra vocês também, quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, entra lá, Segredo dos Jogadores, lá a gente posta vídeos constantemente, vídeos bem interessantes. E a gente também tem um grupo no Telegram, né? Nesse grupo no Telegram a gente posta conteúdos exclusivos, e esses conteúdos são bem legais. Se você sonha em chegar ao profissional, ou seu filho sonha em chegar ao profissional, a nossa ideia é realmente ajudar vocês com dicas, com curiosidades, né? Com assuntos que podem ajudar vocês no dia a dia. Nós sempre temos as turmas do nosso curso, e as pessoas a gente vem conversando, auxiliando, monitorando os filhos delas para poder ajudar, tá? Então se inscrevam, divulguem para os amigos, né? Tem espaço para todo mundo crescer no futebol, né? São muitas equipes, muitos jogadores podem chegar lá, então não é sendo egoísta que você vai chegar ao profissional, né? Você precisa realmente de ajuda, e se você criar esse vínculo de amizade com outras pessoas, elas podem se ajudar, tá? Aqui a Rosângela falou, né, o que fazer para o meu filho se destacar nas avaliações, tem 14 anos, já vem tentando há algum tempo. No nosso vídeo lá no YouTube, no nosso canal, a gente postou um vídeo sobre avaliações recentemente, falando algumas coisas, né? Talvez para você checar o momento que seu filho está fazendo a avaliação, às vezes não seja o momento certo. Às vezes ele precisa evoluir alguma coisa que ele não está conseguindo. Talvez a parte física é muito importante, ele chegar preparado, né? Porque se ele já chegar abaixo na parte física, com certeza a parte técnica dele ele não vai conseguir mostrar, porque ele vai ficar abaixo, tá? Então, primeiro de tudo é a parte física, verificar se ele está bem. Ele não pode chegar abaixo dos outros meninos, e depois sim a parte técnica. E aí conversar com ele, né? Entender se o psicológico dele abala muito ele em questões de peneira ou não. Se ele realmente não está conseguindo render, se às vezes ele não estava em bons dias quando ele foi. Então você tem que primeiro de tudo bater um papo com ele para entender o que ele acha, para ele ter esse feedback dele mesmo. Muitas vezes ele acha que ele está sendo perfeito e às vezes ele não está também, como ele pode saber reconhecer. Então ele tem que sempre saber reconhecer os defeitos e problemas dele para ele poder evoluir, tá bom? Esse é meu principal conselho, tá? Melhor idade para colocar a criança no futebol. O André perguntou aqui pra gente de novo. Não tem a melhor idade, André. Tem gente que coloca o filho para brincar com 2 anos, 3 anos, tem gente que coloca com 5, 6, 7. A verdade é que o quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Mas, a partir do momento que seu filho entrar em determinado estilo do futebol, que comece a parte da cobrança, o negócio começa a ficar sério. Então tem que pôr ele para brincar no começo, para ver se ele gosta mesmo, se ele se familiariza. E aí tem que ser algo natural do atleta. O atleta tem que querer seguir, né? Muitas vezes a gente sabe que os pais acabam forçando por ter tentado jogar e não conseguiu. E aí, poxa, transfere essa responsabilidade, esse sonho pro filho. E o filho acaba indo no embalo, porque é criança, não sabe o que fazer, né? E aí chega com 15, 16 anos, depois de ter perdido metade da adolescência, fica infeliz com as decepções do futebol, inconformado, e acaba desistindo, né? Acaba desistindo e muitas vezes é culpa dos pais por terem forçado isso em um momento que não precisava, né? Vamos lá, vou responder mais uma pergunta, tá, pessoal? Nossa live já tá chegando ao fim aí. Quinta-feira a gente vai ter mais live para falar com vocês, né? Vamos ver quem que eu vou responder aqui a pergunta, né? O Fábio, vamos lá. Até que ponto o empresário é importante na caminhada para tornar um atleta profissional? Bom, Fábio, o empresário é importante, né, para o atleta, muito, mas ele não é o único fator que vai determinar se o atleta vai ser jogador ou não, porque o empresário pode ajudar, pode negociar bons contratos, pode abrir portas em clubes, porém, o empresário só vai até a beira do campo, né? Então, da beira do campo para dentro, é tudo com o atleta. Se o atleta não render, se o atleta não performar, não tem empresário que consiga. O empresário pode, às vezes, com contato, ajudar ele aqui e ali, mas em algum momento da carreira do atleta ele vai parar de crescer, vai parar de evoluir por questões técnicas, né? Mas o empresário é importante sim, mas muitos jogadores chegam sem empresário, muitos jogadores chegam lá em cima sem ter ninguém ao lado, e aí sim, quando tá lá em cima, vem as pessoas procurar, normalmente próximo do primeiro contrato profissional, vem muita gente, e aí sim é interessante você olhar o empresário nesse momento, né? E alguns preferem ter empresários desde cedo, então isso vai de família para família, atleta para atleta, depende muito da parceria com o empresário, tá? Na verdade, eu vou responder o Rafael só porque ele tá falando sobre peneira aqui.
né? E era um dos assuntos. Quando o jogador é escalado em outra posição, o garoto deve sempre tentar falar que ele quer jogar na posição dele, né? A gente sabe que em muitos casos às vezes fica muito difícil, né? Principalmente quando é um zagueiro que faz mais posições que sempre faltam, então quase nunca tem zagueiro, lateral, principalmente se for canhoto. Mas o zagueiro tem que sempre tentar falar, minha posição é essa, eu faço só essa. E aí se não tiver saída nenhuma, ele faz a posição. A não ser que ele faça a posição dele e depois em um outro jogo que ele ia ficar de fora, peçam para ele fazer outra posição, aí pode ser que ele vá. Desde que ele saiba fazer bem, porque ele pode se queimar. Às vezes ele vai muito bem na lateral esquerda e aí no outro tempo pedem para ele ser zagueiro. Ele vai lá e vai mal e se queima, tá? Então, pessoal, antes de finalizar a live, só lembrando que se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem saber alguma coisa que eu não respondi, quinta-feira eu tô aqui de novo, podem mandar pra gente por direct, pode comentar lá no nosso canal do YouTube, não esqueçam de seguir a gente, né? Segredo dos Jogadores, nosso Telegram, que é um grupo especial, baixa o Telegram que ainda não tem. O link tá lá no nosso perfil do Instagram, você entra aqui no nosso perfil, tem um link lá e você entra pro nosso Telegram, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês, obrigado por acompanharem a gente é muito grato, desejo para vocês boa sorte nesse momento, que consigamos passar bem por essa crise aí que a gente está tendo, sorte para todos os jogadores, né, agora com as paralisações, né, que ninguém possa ser infectado aí, não só jogadores como todas as outras pessoas, e que a gente possa estar junto aí cada vez mais podendo ajudar vocês nessa caminhada, tá bom? Obrigado, valeu e quinta-feira tem mais, se cuida, gente.